Ah, Curitiba. A cidade tem aquela fama, né, de ser uma das melhores para se viver no Brasil. Só que por trás dos parques e da infraestrutura toda planejada, existe uma crise crescente que está afetando milhares de famílias. É justamente esse paradoxo que a gente vai investigar com os dados hoje. Então, a grande questão que vai guiar toda a nossa análise é essa. Com todo esse crescimento e essa fama toda, quem é que está se beneficiando de verdade? Porque, olha, a resposta revela uma cidade que está, na verdade, bem dividida. Ok, vamos começar a entender isso com um número bem direto. Olha só, nos últimos 12 meses, o aluguel médio em Curitiba subiu 14,38%. Para a gente ter uma ideia de o que isso significa, é um aumento que está bem acima da inflação, sabe? E isso aperta e muito o orçamento de um monte de gente. Agora, vamos colocar esse aumento do aluguel do lado de outro número, 90.299. Esse é o número de famílias que hoje enfrentam um déficit habitacional na cidade. Então, de um lado, a gente tem preços explodindo e do outro, uma necessidade gigante por um lugar para morar. É aqui que o problema fica claro. Para a gente entender essa situação toda, que é bem complexa, a gente vai passar por 4 pontos principais. Primeiro, o paradoxo do aluguel. Depois, vamos ver essa história de 2 mercados diferentes na mesma cidade. Em seguida, o que criou essa tempestade perfeita. E, por fim, vamos falar sobre a encruzilhada em que Curitiba se encontra hoje. Beleza, vamos começar. A grande pergunta é, por que os aluguéis sobem tanto, né? Bom, a primeira parte da resposta tá aqui. Curitiba não é só uma cidade cara. Ela é, na verdade, um imã, um verdadeiro polo de atração no mercado imobiliário do Brasil inteiro. Pensa só o que isso significa. A cidade foi simplesmente a mais procurada do Brasil para quem queria comprar ou alugar um imóvel. Essa demanda toda, claro, é por causa da fama de boa qualidade de vida. Isso faz da cidade um paraíso para quem investe, né? Só que essa popularidade toda tem um preço bem alto para muita gente que mora lá. E é isso que nos traz direto para o que talvez seja o coração do problema. A gente pode dizer que em Curitiba não existe um mercado imobiliário, mas sim 2. E eles funcionam em realidades que são, assim, completamente diferentes uma da outra. Vamos olhar para o primeiro mercado, o do luxo, do alto padrão. Se a gente pega bairros como Batel, por exemplo, o metro quadrado para venda passa dos R$16 mil. É um valor altíssimo. Esses números mostram um setor superaquecido, focado num público com muito poder de compra e, claro, investidores. E onde isso acontece? Geograficamente, todo esse boom está concentrado ali, nas áreas centrais, que são as mais valorizadas e com a melhor infraestrutura da cidade. É um ciclo, sabe? O investimento atrai mais investimento, que valoriza ainda mais a área. Mas agora, vamos virar a moeda e olhar para o outro lado da cidade. Em bairros mais afastados, como SIC e Tatuquara, a realidade é completamente diferente. A renda média por pessoa é muito, muito menor. E aí, o aluguel de um apartamento pequeno pode comer mais de 40% da renda da família inteira. Imagina o aperto que isso causa no fim do mês. É brutal. Então, a gente chega num ponto-chave. Existe um descompasso enorme entre o que as pessoas realmente precisam e o que o mercado está construindo. Como o especialista Fernando Prates aponta, a maior parte da demanda é para famílias, sabe? Gente procurando imóveis de 2, 3 quartos. E os dados não mentem, eles gritam isso. A grande maioria das famílias de classe média está procurando o quê? Apartamentos de 3 quartos. Mas o que as construtoras estão oferecendo? A maioria são estúdios e unidades de luxo, que, claro, dão mais lucro. O resultado disso é um buraco, um vazio gigante bem no meio do mercado. Isso nos leva à nossa terceira parte para a gente entender como todas essas peças se conectam. Porque, veja bem, nada disso é coincidência. É uma combinação de vários fatores que acaba criando o que a gente chama de tempestade perfeita. Para a gente entender o tamanho real do problema, é importante deixar claro o que significa déficit habitacional. Não é só sobre quem não tem um teto. Entram nessa conta também as famílias que moram em lugares precários ou aquelas que gastam uma fatia tão grande da renda com aluguel que se torna algo insustentável. E aí, quando a gente olha para esse gráfico, o contraste é chocante. De um lado, a gente tem uma necessidade de mais de 90 mil moradias. Do outro, a resposta do poder público, o plano de construir pouco mais de 600 unidades. A conta simplesmente não fecha. A resposta é muito, muito pequena para o tamanho do problema. E para colocar mais lenha na fogueira, ainda tem o cenário econômico do país. Com a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, lá em cima, financiar a casa própria vira um sonho quase impossível para muita gente. O que acontece? Essa galera toda é empurrada para o mercado de aluguel que já estava cheio. Mais gente procurando, os preços sobem ainda mais.
Tudo isso acaba criando um ciclo vicioso de exclusão. Funciona mais ou menos assim, ó. Primeiro, a especulação imobiliária começa a olhar para os terrenos mais baratos, lá na periferia, e isso já infla os preços. Aí, os preços sobem, mas sem que chegue junto uma melhora na infraestrutura, sabe? O passo seguinte é que o aluguel dispara. E no final da conta, as famílias com menos renda são praticamente expulsas, empurradas para lugares cada vez mais distantes. Bom, e com isso a gente chega na nossa última parte, para falar do mais importante, as consequências disso tudo na vida das pessoas e qual é o futuro que se desenha para Curitiba. O impacto na vida real, no dia a dia, é gigantesco. A gente está falando de famílias vivendo com aquela insegurança constante de não saber se vão conseguir pagar o aluguel no mês que vem. Falando de gente que é forçada a se mudar para muito longe do trabalho, da escola dos filhos, e com isso gastando mais tempo e mais dinheiro só para se locomover. Mas olha, existem alguns caminhos sendo discutidos. Uma das estratégias é o chamado retrofit. A ideia é pegar prédios antigos, muitas vezes vazios nas áreas centrais, e modernizar toda a infraestrutura deles. Com isso, daria para criar justamente aqueles apartamentos de tamanho familiar que tanto faltam no mercado. Seria uma forma de tentar reequilibrar a oferta bem onde a demanda é maior. E no fim, a conclusão é que Curitiba está numa verdadeira encruzilhada. A cidade vai continuar nesse caminho de crescimento que, na prática, beneficia mais os investidores e quem já tem uma renda alta, aprofundando a desigualdade, ou ela vai encontrar um jeito de garantir que aquela famosa qualidade de vida seja de verdade para todo mundo. A resposta para essa pergunta é o que vai definir o futuro de Curitiba.